Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos e a gente vai tratar do concurso do Instituto Federal de Alagoas de 2010, uma questão clássica de força de atrito envolvendo leis de Newton. Se você gosta dessa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Um plano inclinado cujo ângulo da base é alfa pode deslocar-se sem atrito com a superfície horizontal, lisa. Então, este plano inclinado aqui pode deslocar-se sem atrito nesta superfície horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco de massa m2 e o plano inclinado vale μ, podemos afirmar que, para que o plano inclinado permaneça em repouso, é preciso que Douglas, ele quer que este plano inclinado nem vá para a direita, nem vá para a esquerda. Exatamente isso. Para que este plano não se mova, a massa m2 não deve se mover também, porque se houver movimento desta massa m2, na direção horizontal, o momento linear, a quantidade de movimento deve se conservar. Então, se o m2 for para a direita, o nosso plano inclinado vai para a esquerda e vice-versa. Então ele colocou todo esse contexto, mas era apenas para que você observasse. Tudo tem de ficar em repouso. Nem este plano vai deslizar, nem este bloco também não deve deslizar, não deve, aliás, cair ou subir esta esfera de massa m1. Vamos fazer a análise das forças que vão atuar em m1 e em m2. Vem comigo. Vamos analisar a condição de equilíbrio tanto de m1 quanto de m2. Em m1, é bem mais fácil analisar a condição de equilíbrio porque você só vai encontrar tração e peso. Por essa razão, a intensidade da tração vai ser igual à intensidade da força-peso com que a Terra atrai a nossa esfera M1. Já lá no M2, a gente vai ter dor de cabeça. Por quê? O atrito vai ser para baixo ou vai ser para cima? O interessante é que podem ser as duas situações. Mas primeiro, observe que no bloco M2, nós vamos ter força-peso, tração de mesma intensidade. Eu coloquei T asterisco só porque muda a direção, mas tem a mesma intensidade, que é aquele lá porque nós vamos tratar de um fio ideal. Fios ideais têm o mesmo valor de tração, tanto de um lado quanto do outro. Agora, observe, temos a componente normal da força de contato com este plano, e temos o peso. Bom, como o nosso movimento, se fosse acontecer, aconteceria nessa direção, eu vou fazer a decomposição da força-peso nessas duas direções, na direção do plano e na direção perpendicular. A componente do peso aqui na direção do plano, do peso do nosso objeto de massa m2, na hora que a gente for colocar aqui, vai ter a intensidade, que é o módulo de P2 vezes o seno de alfa. Já a outra componente para cá, a componente que está na mesma direção daquela força normal, colada aqui no nosso ângulo alfa, vai ter valor igual a P2 vezes o cosseno de alfa. Douglas, o que eu faço depois de decompor a força-peso? Cá entre nós, apaga. Não precisa mais trabalhar com ela. Então venha aqui e apague. Trabalhe apenas com P2 seno de alfa e P2 cosseno de alfa. Bem, vamos colocar agora as conclusões listadas, escritas, que a gente já comentou. Vem comigo. Observe
que pelo que a gente constatou, o valor de T é igual ao valor do peso que atua sobre M1. Então, T igual a P1, T igual a M1 vezes G. Já para a nossa massa M2, eu sei que ela não se movimenta na direção Y, e na direção Y nós vamos ter apenas a normal e o P2 cosseno de alfa. Aí vem a segunda parte. E na direção X? O problema da direção X é que eu não sei se o atrito é para baixo ou para cima. Como assim? Se a massa M1 for tão grande, tão maior que M2, a tendência do M2 vai ser deslizar para cima. Concorda com isso? Né? Então, se você tiver uma massa M1 grande o suficiente, às vezes nem precisa ser maior, mas precisa ter um valor tal que consiga provocar o deslizamento para cima. Aí, o atrito é para baixo. O atrito é contrário ao deslizamento entre as superfícies. Mas se essa massa M1 for pequenina demais, a tendência de M2 vai ser deslizar para baixo. Aí o atrito será para cima. Douglas, como é que eu vou resolver isso? Você pode supor um determinado sentido e o outro seria o sentido negativo, que daria um valor negativo. Então vem comigo para a gente colocar por escrito este raciocínio. Vamos lá. Nós vamos trabalhar com a hipótese de que M1 é grande o suficiente para que M2 tenha a tendência de deslizar para cima. Neste caso, a força de atrito será para baixo. E para que este sistema esteja em equilíbrio na direção X, T deve ter o valor de P2 seno alfa mais o φ. Se você substituir P2 por M2 vezes G e isolar o φ, o valor do φ será T menos M2G seno alfa na situação em que o atrito seja para baixo. Mas caso a tendência de deslizar seja para baixo e o atrito seja para cima, o valor deste φ será negativo. Então, nesta primeira hipótese, a gente vai ter o φ positivo. Tudo bem? Então, φ maior do que zero. Na segunda hipótese, nesta mesma expressão, trocando o sentido do φ, o valor do nosso φ, da nossa força de atrito, será negativa. Então, ou ele vai tender a deslizar para cima ou vai tender a deslizar para baixo. A gente ainda não sabe. Mas qual é o valor que o atrito vai assumir? O atrito estático não tem uma expressão para se obter o valor. Você tem o valor máximo que ele pode assumir em módulo. Então, o maior valor que o atrito estático pode assumir é μ estático vezes A normal. A intensidade máxima do atrito estático é o μ estático vezes A normal. Portanto, o módulo do atrito estático deve ser menor ou igual ao valor do coeficiente vezes o módulo da normal. Agora observe que a nossa força de atrito pode ter dois sentidos possíveis. E é aqui que vem a solução do problema. Nós não vamos colocar simplesmente que φ é menor ou igual a μ vezes A normal, mas que o módulo do atrito deve ser menor ou igual a μ vezes A normal, podendo ser positivo ou negativo. Douglas, como assim? O valor do nosso φ vai poder se encontrar entre μ vezes A normal positivo e μ vezes A normal negativo. Então, ele pode ter o valor máximo para baixo ou pode ter o valor máximo para cima. E aí, este valor máximo para cima seria representado significativamente pelo sinal negativo. Agora, é trabalho braçal. Vamos à matemática. Aqui já deixei as substituições. Se menos μ vezes A normal é menor ou igual a φ, que é menor ou igual a μ vezes A normal, quem é a normal? M2G cosseno de alfa. Coloquei aqui tanto de um lado quanto do outro. E peguei o valor do φ que nós havíamos encontrado ali naquela expressão e substituí aqui. Agora, a gente vai ajustar para encontrar uma resposta em que nós
tenhamos M1 dividido por M2. Douglas, por quê? Olha as opções. Aqui, dentre as opções, nós observamos a presença de M1 sobre M2 em todos os itens. E é em cima disso que nós vamos trabalhar para conseguir a nossa resposta. Vem comigo. Para chegarmos à resposta, o que precisaremos fazer? Primeiramente, somar em todos os termos da inequação o M2G seno alfa, porque assim ele some aqui deste termo do meio, desta parte do meio. Ficamos com M2G seno alfa menos Mi M2G cosseno alfa menor ou igual a M1G menor ou igual a M2G seno alfa mais o Mi M2G cosseno alfa. Agora a gente divide tudo por M2. E cancelei os Gs que eu tinha esquecido antes. Dividindo tudo por M2, ele vai sumir destes termos e deste outro termo aqui, e daquele de lá, e vai ficar dividido aqui no meio do caminho. E a opção que corresponde a isso daqui é a opção A de avião. Mas, Douglas, o que esses dois extremos aqui vão representar? Lembre-se de que na iminência de deslizar para cima, a gente considerou que ele iria deslizar para cima, o atrito seria positivo, o que corresponde a esta parte da inequação. E este outro resultado aconteceria quando a razão M1 dividido por M2 for seno de alfa menos mi cosseno de alfa, ele estará na iminência de deslizar para baixo. Aí o atrito seria para cima. Douglas, é isso mesmo? Exato, Quando ele está na iminência de deslizar para cima, você vai ter o tal do atrito para baixo. Já aqui, quando ele está na iminência de deslizar para baixo, o nosso atrito ele vai ser para cima. E esta foi a situação que nós começamos a analisar. Assim, já temos a resposta. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.